Bom dia. Bom dia. Se você não estava aqui no Bem-vindo, meu nome é Caio, é o mesmo do Bem-vindo, tá bom? Bom, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, ou se você está aqui todo domingo. É uma grande alegria ter você aqui. Bom, hoje é a última mensagem da nossa série Ricos, Saudáveis e Pacificadores. Bom, e eu quero fazer um review com você de tudo que a gente já viu até aqui. Bom, a gente já viu na primeira mensagem sobre os pacificadores, que os pacificadores eles estouram a bolha da falsa paz para promover uma verdadeira paz. A paz de Jesus, a paz de Deus, que eles são mensageiros de Deus em meio ao caos. Na segunda mensagem, nós vimos sobre os saudáveis, que são aqueles que reconhecem que têm alguma doença e vão curá-la com Jesus. E hoje nós falaremos sobre os ricos. Daqui a pouco vai aparecer aqui para vocês, mas o nosso tema de hoje é os ricos, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta. Você se considera rico? Sim. Quem se considera rico, levanta a mão. Sim, não é a maioria. Quem se considera rico, do que você se considera rico? Saúde. Família. Presença de Deus, muito bom. De alguma coisinha a gente se considera rico. Como a maioria não levantou a mão, eu quero te perguntar, você deseja ser rico no futuro? Quem não levantou a mão, você deseja ser rico no futuro? Sim? Sim, óbvio. E eu quero dizer que mesmo que você não levantou a mão, quando eu perguntei se você se considera rico, saiba que para alguém, talvez para a pessoa que está sentada do seu lado, você é muito rico. Já pensou sobre isso? Talvez a pessoa do seu lado acha que você é muito rico. Por quê? Porque comparada a ela, você tem alguma riqueza que ela não tem. E a gente entende isso porque no país que a gente vive, socialmente, a gente sabe que tem várias camadas sociais de desigualdade, não é mesmo? Não é tudo igual para todo mundo. Mas, com certeza, alguma camada da população acha que eu ou você somos ricos. Não sei porquê. E a gente sempre olha para algumas camadas da população e se considera pobre. E acha que eles são muito mais ricos do que a gente. Bom, para algumas pessoas, o que você tem é luxo, é riqueza, a casa onde você mora, a água que você bebe, o que você come quando você almoça. Tem pessoas que às vezes não têm as mesmas refeições que você tem. Bom, tem pessoas que não têm a família que você tem. Tem pessoas que não têm a casa que você tem. Da mesma maneira, tem muitas pessoas que têm um carro e eu não tenho carro. Tem muitas pessoas que viajam para fora do país uma vez por ano. E eu acho que para a maioria de nós isso daqui é um pouco difícil. Bom, dado isso que depende do nosso ponto de vista, existem pessoas ricas ou pobres, enfim. Eu quero que a gente mergulhe hoje no texto bíblico para entender um pouquinho sobre riqueza, sobre o que é ser rico. Porque a gente viu que ser pacificador não é só ser um apaziguador. A gente viu que ser saudável não é realmente se considerar apto ou com saúde, sendo que no fundo a gente tem coisas no nosso coração que a gente precisa curar. E o que é ser rico à luz de Deus, à luz da Bíblia? E hoje a gente vai mergulhar no texto lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. E a gente vai ir para camadas mais profundas de uma história de Jesus com um jovem. E cada vez que a gente vai para camadas mais profundas da Bíblia, das Escrituras, a gente navega também por camadas mais profundas do nosso coração. Bom, quando a gente vai
vai começar lendo Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22, tá bom? Começa assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uau! Esse homem queria algo muito bom, não é mesmo? Ele queria a vida eterna. E eu acredito que ele foi até a pessoa certa para saber sobre isso, que era Jesus, o Filho de Deus. E aí Jesus responde para ele: por que você me chama bom? Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Isso foi o que Jesus falou para ele que ele precisava fazer. Algumas coisas básicas, né? Basicamente, não seja um fora da lei, não seja um delinquente, não seja um vândalo, não seja uma Suzane von Richthofen. E o homem respondeu: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Uau! Eu acho que esse homem estava muito perto da vida eterna. Não estava? O que vocês acham, olhando até aqui? Porque ele está obedecendo a tudo que Jesus tinha falado a ele no primeiro momento. E aí Jesus olhou para ele com amor e falou: falta uma coisa a você, uma só, uma única coisa. Vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Diante disso, o homem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa é a famosa história do jovem rico que vai até Jesus e quer saber sobre a vida eterna. Porém, esse final é surpreendente para a gente, não é? Porque essa história começa bem. Os mandamentos ali de não furtar, de não matar, honrar pai e mãe, esse homem estava cumprindo desde a adolescência. Só que no final, essa história tem um contorno que é surpreendente, porque no fundo, esse homem tão interessado na vida eterna recua. Ele volta para trás. Ele tinha ido em direção a Jesus, mas depois ele fica triste e foge da presença de Jesus. E aqui é interessante, porque muitos de nós somos igual a esse jovem rico. Nós estamos interessados na vida eterna. Por exemplo, quem aqui quer herdar a vida eterna? Todo mundo quer. Bom, todos nós queremos, mas, e aí nós vamos até Jesus. Esse é o movimento que a gente faz. Mas aí quando Jesus fala que falta alguma coisa, quando Jesus fala algumas condições, ou quando Jesus explica o que é necessário, muitos de nós recuamos. Muitos de nós voltamos para trás, tristes, porque assim como o jovem, a gente não quer largar aquilo que a gente tem, não é mesmo? Mas quando a gente olha aqui, o versículo 22 principalmente, diz que diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então eu acho que vocês olham para isso aqui, nós olhamos no primeiro momento e falamos: uau! Eu acho que se eu sou pobre, se eu me considero pobre, se eu não levantei a mão na primeira pergunta, se eu me considerava rico, se eu me acho pobre, então eu não vou ter os problemas desse jovem rico para seguir Jesus. Você deve estar pensando: eu sou pobre, não tenho dinheiro, nem riquezas às quais eu vou me apegar, então eu não vou ter nenhum problema para seguir Jesus, para mim vai ser mais fácil. Olha, eu acredito que toda vírgula da Bíblia é inspirada por Deus. E que cada vírgula que tem na Bíblia tem um propósito incrível para transformar as nossas vidas. E tem poder suficiente para isso. Mas, com certeza, quando eu olho esse versículo 22 aqui, eu
fica um pouco nítido para a gente que talvez o problema aqui era as riquezas que o jovem tinha, não é? A gente olha aqui e a gente fica meio confuso. Por isso que é importante a gente entender o que acontece depois que esse jovem sai da presença de Jesus. Será que o problema desse jovem era o dinheiro? Será que era porque ele possuía muitas riquezas, que isso foi o que dificultou ele a seguir Jesus? Eu quero te perguntar uma coisa, para a gente começar a entender o que é essa riqueza, o que é ser rico. Bom, quem aqui trabalha para alguma empresa? Levanta a mão, ou já trabalhou? Quem aqui tem contato aí com esse mundo corporativo? Beleza, alguns de vocês. Hoje, 2026, qual é o maior ativo que uma empresa tem? Qual é o maior ativo? O que é mais valioso para uma empresa hoje? Dinheiro. Hã? Dinheiro. Dinheiro é importante. Funcionário é importante. Alguém mais? Alguma ideia? Relevância. Oi? Relevância, nome. Nome. Como que ela constrói talvez esse nome? Uma reputação, né? Um zelo pelos clientes dela. Bom, mas as coisas mudaram tanto. Por exemplo, o Google é uma empresa valiosa hoje? Qual é o maior ativo do Google? Tecnologia é a maneira que eles... é a infraestrutura deles. Informação. Os nossos dados, se ele perde isso, é a coisa mais valiosa. Tem pessoas, tem hackers, que eles fazem sequestro de dados de empresas, paralisam operações inteiras, só por conta de informações pessoais das pessoas. E pedem um resgate muito valioso. Hoje, em 2026, o ativo mais importante para qualquer empresa que está no mundo corporativo é informação. Sem informação, ela não vai andar para frente. E olha que interessante. Então, a riqueza do mundo de hoje são as informações, os dados, não é o dinheiro em si. Isso já começa a abrir para a gente, a nossa mente, a nossa ideia de que nem tudo é dinheiro, nem toda riqueza é dinheiro. Tem outras coisas que podem ser riquezas. Bom, e aí a gente começa a entender aqui que talvez tenha alguma chance do problema desse jovem não ser só o dinheiro, não ser o dinheiro em si. E aí Jesus ele vai continuar aqui falando com os discípulos dele, tentando ensinar depois disso que aconteceu, porque foi meio chocante isso daqui. Uma pessoa tão interessada, foi correndo até Jesus, saber da vida eterna, e do nada ela se afasta. Quando ela é confrontada, e é até dito aqui que Jesus olhou para ele com amor. Uau, como que Jesus olha para a gente com amor, fala algo e a gente desiste de Jesus? Já pararam para pensar nesse paradoxo? Jesus é amoroso, ele fala algo e a gente recua, a gente desiste de estar com ele. Aí Jesus ele vai começar a explicar para a gente e abrir a nossa mente sobre esse tema e sobre o que aconteceu. Em Marcos 10, versículo 23 diz: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Paulo, eu acho que quando a gente lê isso daqui, só reforça para a gente, o problema são os ricos. Se eu for pobre, está tudo certo para mim. Será que então que alguém que a gente considera rico tem mais dificuldade de entrar no reino de Deus do que os pobres? Então seria isso, é isso que a gente vai entender por meio desse trecho até agora. É correto a gente imaginar que os ricos vão ter mais dificuldades para serem discípulos do que os pobres? Eu não sei se é bem isso. E o texto continua.
No versículo 24 e 25, os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Uau! Eu acho que aqui é um carimbo, né, de Jesus, o nosso pensamento comum de que para os ricos é mais difícil ser um discípulo. Eu acho que quando a gente lê essas palavras aqui, não tem saída, não tem escapatória. Mas aí, eu vou ler com vocês, não está aqui no slide, mas eu vou ler para vocês, não se preocupem, na versão Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, versículo 23 e 24, que diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então não é você ser rico, mas você enxergar o que você tem como riquezas, seja isso financeiro ou não. E aqui só para a gente entender que Jesus usa aqui uma figura de linguagem, da mesma maneira que na semana passada, quando a gente viu ele falando lá no banquete de Levi, que ele, lembra na semana passada, quando ele estava explicando aos mestres da lei por que ele estava comendo com os publicanos e pecadores? O que ele fala? Alguém lembra o que Jesus fala? Os doentes que precisam de cuidado. Os doentes é quem precisa do cuidado, né? Não os que têm saúde, certo? Da mesma maneira, ele não estava falando que ele só veio para curar fisicamente as pessoas, mas ele estava falando do que tinha dentro do coração e também de como as pessoas se enxergavam, se elas se enxergavam como doentes ou com saúde, certo? E Jesus, da mesma maneira, usa esse tipo de linguagem aqui. Ele usa o contexto do jovem rico e todo aquele contexto que eles viram das riquezas do jovem rico para explicar coisas mais profundas para os seus discípulos e para a gente. Que o ponto não é o dinheiro, mas sim a nossa visão de tornar as coisas riquezas. E essas coisas podem ser qualquer coisa mesmo. A nossa família pode ser a nossa riqueza. O nosso conforto pode ser a nossa riqueza. O sexo pode ser a nossa riqueza. Pornografia pode ser a nossa riqueza. O orgulho pode ser a nossa riqueza. A soberba pode ser a nossa riqueza. O nosso filho pode ser a nossa riqueza. Qualquer coisa pode ser a nossa riqueza. Qualquer coisa entra aquilo que Jesus disse ao jovem rico. Qual é a coisa no seu coração que faz você se sentir rico hoje? O que é que você olha e fala: uau, eu sou rico porque eu tenho isso? Será que isso que você considera uma riqueza sua, no seu coração, não é o que está te afastando de seguir Jesus? Não é o que está te fazendo recuar? Você pergunta para Jesus: Jesus, eu quero herdar a vida eterna, como eu faço? E ele fala para você: vá, venda tudo, deixa tudo que você considera rico e me siga. Quando você ouve esse chamado de Jesus, para você largar sua riqueza, qual tem sido a atitude do seu coração? Eu falo isso porque o nosso coração ele é muito enganoso. Então a gente precisa estar bem atento em quais são essas coisas que a gente considera riquezas para nós. Quais coisas têm nos evitado ter mais comunhão com os irmãos, servir a igreja? Quais coisas têm nos feito não estudar a Bíblia com as pessoas, não evangelizar as pessoas?
O que da nossa vida tem tirado o nosso tempo para o reino de Deus? E a gente precisa ser honesto, porque isso daqui não é só para as pessoas que estão estudando a Bíblia. Porque é muito mais fácil, né? Quando as pessoas estão estudando a Bíblia, a gente está lá intensamente com eles, tentando descobrir qual é esse tesouro, qual é essa riqueza. E ajudando eles a terem fé e dar passos de abrir mão disso para seguir Jesus. Mas o ponto é que todos nós, você estudando a Bíblia, você já sendo um discípulo aqui dessa igreja hoje, constantemente, vez após vez, você precisa identificar o seu tesouro e largar ele para seguir Jesus. Porque é muito enganoso você estar aqui todo domingo, sentado, e está você e o seu tesouro debaixo do seu braço, sempre. Você com o seu tesouro, você não tem comunhão, você não se dedica ao reino. Você está aqui, mas o seu tesouro está junto. Às vezes você não está aqui, mas você está com o seu tesouro. Qual é a escolha que você tem feito? Ficar com o seu tesouro ou largar tudo e seguir Jesus? Isso não é para ter acontecido só quando você estudou a Bíblia. Isso vai acontecer sempre na nossa vida. Nesses meus anos como discípulo, vez após vez, fase após fase da minha vida, eu vejo tesouros querendo roubar o meu coração. E eu preciso lutar contra esses tesouros, sempre, em todas as fases da minha vida. Porque esse é o processo de santificação ao qual nós estamos com Deus. Esse é o processo do qual nós vamos ser purificados e cada vez mais semelhantes a Jesus. E isso choca os discípulos. Eles ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: então quem pode ser salvo? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eles perguntam isso porque na cultura judaica daquela época, você ser rico era basicamente como você ter sido abençoado. Então eles acreditavam que quanto mais riqueza você tinha, mais abençoado e mais próximo de Deus você era, e mais próximo de herdar a vida eterna você estava. E aí eles olham isso e veem um rico se afastando de Jesus e de seguir Jesus. E aí eles começam mas e agora? Está quebrando todo o nosso senso comum, toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, tudo que a gente entende sobre ser abençoado. E aí eles se perguntam: quem pode ser salvo? E aí Jesus responde: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se você nunca pensou sobre um tema chamado graça, isso daqui é graça pura. Para nenhum de nós é possível, independente da quantidade de dinheiro que você tem, independente da quantidade de riqueza você acha que foi abençoado nessa vida por Deus. Não é possível para você por si só herdar a vida eterna e ser salvo. Deus é quem faz isso, não somos nós. Mas não é porque é a graça que isso vai anular o pedido que Jesus fez ao jovem rico e o pedido que Jesus faz a nós a cada dia de renunciar a algo. Não é porque existe uma graça de Deus que é de graça que nós não temos uma parte nossa, do nosso coração. Mesmo com a graça de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas, nós precisamos, vez após vez, ano após ano, mês após mês, largar as riquezas que nós temos. Bom, eu espero que, se você se considera um discípulo de Jesus, que esse processo de você largar suas riquezas esteja sendo mais fácil para você dia após dia.
Porque eu suponho que na sua conversão foi o trabalho mais duro, talvez, que você teve. De largar a sua antiga vida. De deixar as coisas que te seguravam fora do reino de Deus. Eu espero que, se você se considera um discípulo de Jesus, esse processo hoje seja mais fácil, seja com menos resistência, porque você já passou por isso quando estudou a Bíblia, antes de você se batizar. E você viu o quão benéfico é você largar suas riquezas e seguir Jesus. Você sabe as recompensas espirituais que isso traz para você. Mas por que você não está repetindo o mesmo hoje? Por que hoje você está com tanta resistência ou dificuldade para largar suas riquezas? Você já sabe que existe uma recompensa espiritual que vale a pena, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Se você se considera um discípulo de Jesus, mas você tem sido resistente com as suas riquezas, você precisa relembrar das recompensas de Deus, as recompensas espirituais, da graça de Deus, da fé. A fé que você precisa para largar as suas riquezas e seguir Jesus. E olha, se você, estudando a Bíblia, ou sendo um discípulo, um membro dessa igreja hoje, você está sendo resistente a largar suas riquezas, eu sinto lhe informar que você está indo pelo mesmo caminho do jovem rico. O mesmo. Não é porque você é um membro aqui que você está garantido isso. O ponto é, você está dia após dia largando suas riquezas e seguindo Jesus? Vai herdar o reino de Deus quem seguir Jesus, não quem está vinculado a uma placa de igreja. Esse é o objetivo da nossa vida, seguir Jesus. Porque se você é resistente a largar suas riquezas, você está indo contra o evangelho do próprio Jesus. E como você quer estar com ele se você está indo contra o evangelho dele, contra as palavras dele? Vai ser difícil você entrar no reino de Deus, assim como Jesus falou que seria para o jovem. E se você ainda tem dúvidas se essa escritura realmente não é direcionada apenas para pessoas com uma alta quantia financeira, pessoas que têm riquezas, quando a gente lê Marcos 10, 28 ao 31, fica ainda mais claro. Eu quero que você entenda isso profundamente. Então Pedro começou a dizer para Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado dinheiro, é dinheiro? Está escrito aqui? Não. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. Não é só sobre dinheiro, é também sobre dinheiro, mas é sobre tudo o que o nosso coração torna um tesouro, torna uma riqueza. É tudo que nos atrapalha de seguir Jesus. É a nossa carreira também. É se dedicar tanto ao nosso trabalho, a querer manter o nosso trabalho e não ter tempo para ajudar e servir mais a igreja, ajudar as pessoas. É também sobre ser mesquinho financeiramente. É também sobre ficar pensando muito. Assim, eu quero que vocês ponderem o que eu vou falar. É importante ter limites emocionais, mas ao mesmo tempo, eu vejo que nós às vezes abusamos da palavra limites.
A gente abusa de falar, é meu limite esse. É meu limite emocional. É meu limite de tempo. Mas é interessante. Pedro fala, nós deixamos tudo. O mais interessante ainda é que Jesus fala, o que você deixou, você vai receber 100 vezes mais. Eu sinto lhe informar, se você não tem tido a atitude de Pedro e dos discípulos, que deixaram tudo para seguir Jesus, é porque você não está confiando no que Jesus respondeu a Pedro. Você não está confiando nas palavras de Jesus. E você precisa de ajuda para lidar com o seu coração diante de Deus. E o ponto é que isso daqui mostra, às vezes a gente olha para o que Pedro falou e a gente pensa, nossa, esse negócio de seguir Jesus só vai me fazer perder, né? Vai me fazer perder tempo, vai me fazer perder dinheiro, vai me fazer perder minha carreira. A gente sempre acha que a gente só perde com Jesus. A gente acha que o cristianismo é só sobre sacrificar, doar e não ter nenhuma recompensa. Honestamente, nem seria justo a gente ter uma recompensa na terra. Já pararam para pensar? Porque Cristo morreu por tudo isso. Ele entregou a vida dele, ele entregou tudo. Ele nunca pediu nada para nós do que ele mesmo já não tenha feito. Ele entregou tudo. Ele largou a vida dele. E acolheu e ensinou 12 apóstolos, 12 discípulos principalmente. E fez discípulos. Mas o ponto é, a gente sempre acha que está perdendo. Mas o ponto é que Jesus falou para que vocês não desanimem, para que vocês perseverem, porque eu conheço o coração humano que precisa de recompensas. Ainda aqui nessa era, você vai receber 100 vezes mais. Porque o coração de vocês ainda é fraco. Vocês vão receber. Olha, vão ter perseguições. Se preparem para isso. Mas vocês serão recompensados ainda aqui também. Vocês vão ter a vida eterna, mas ainda aqui vocês serão recompensados. Porque essa é a graça. Mesmo a gente não merecendo, Jesus, Deus e o Espírito Santo nos dão tudo que a gente precisa ainda aqui. Olha, eu já conversei com muitos irmãos muito mais maduros do que eu, com muito mais tempo na fé do que eu. E alguns deles falam do quanto eles sacrificaram pela igreja, pela nossa igreja, pela nossa família de igrejas, para estudar a Bíblia com as pessoas, para evangelizar pessoas. Irmãos que a gente sabe, a gente tem exemplo de irmãos com filhos pequenos que iam evangelizar com a criança no colo. E vocês falam, nossa, isso é loucura, ir com uma criança pequena pela rua, chamar pessoas para estudar a Bíblia. Mas o ponto é que a recompensa existe. Eles se doaram, sacrificaram, foi difícil. Pode parecer até loucura em determinado momento, mas aquilo trouxe recompensas espirituais. Essas crianças que estavam no colo desse homem ou dessa mulher, quando iam evangelizar, essas crianças nasceram com uma fé de que isso era certo diante de Deus. Essa é a recompensa. A gente tem medo de não ser recompensado, mas eu acredito que o nosso medo tem que ser de não ter o coração de largar tudo e seguir Jesus. Não pensa na recompensa, pense em largar tudo e seguir Jesus. Esse é o objetivo para a vida eterna. Mas algum de vocês pode falar, não, Caio, mas o meu problema realmente é financeiro. A minha riqueza é realmente financeira. E isso também é abordado. Em 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 8, o apóstolo Paulo, ele fala isso para Timóteo, ele está ensinando Timóteo.
E aí ele está direcionando isso daqui para quem tem o problema com a parte financeira. E ele fala assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Poderia acabar aqui, né? No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Para não dizer que eu não falei dos ricos financeiramente, o ponto é o coração. O que o coração da pessoa está buscando. E eu vou dar aqui o script. Se você está estudando a Bíblia, saiba que as pessoas que estão com você, elas querem descobrir qual é o seu tesouro. Para que você tome a decisão de largar o seu tesouro, a sua riqueza, para seguir Jesus. E se você já é um membro dessa igreja, eu te aviso, o nosso objetivo também é te ajudar a largar o seu tesouro para seguir Jesus, dia após dia. O ponto é que nenhum de nós aqui vai guardar os nossos tesouros debaixo do braço, porque nenhum de nós vai conseguir herdar a vida eterna segurando o tesouro, carregando o tesouro. O reino de Deus é para qualquer pessoa. Para os pobres financeiramente, para os ricos financeiramente. Mas o que mostra se uma pessoa segue Jesus não é o que ela tem. Não é o que ela tem. Mas como ela enxerga qualquer coisa que ela possui na vida. Esse é o ponto. Não é o que ela tem, mas como ela enxerga qualquer coisa que ela tem na vida dela. Você pode fazer da coisa mais simples para mim um tesouro. Na sua vida pode ser um tesouro algo que é simples para mim. E vice-versa. E se você faz disso um tesouro, eu já te adianto, isso vai te impedir de seguir Jesus. Por isso que a gente está aqui. Para seguir Jesus. Para largar tudo, deixar tudo e herdar a vida eterna. Esse é o nosso objetivo de estar aqui reunidos como igreja, de seguir os passos de Jesus, porque Ele deixou a própria vida por nós. Ser rico verdadeiramente, e aí vocês me perguntam, o que é ser rico? Porque todos nós, queremos ser ricos, saudáveis e pacificadores, certo? A gente já viu o que é ser um verdadeiro pacificador, a gente já viu o que é realmente ser saudável, que é quando nós somos curados por Jesus, mas ser rico é juntar tesouros no céu, não aqui. Isso é o que é verdadeiramente ser rico. Para finalizar, eu vou deixar essas 3 perguntas, para a gente conversar em nossas parcerias e nosso estudo bíblico. O que me faz sentir rico hoje? O que é? Segunda pergunta, o que me deixa desconfortável de largar para seguir Jesus hoje, de maneira plena? O que me deixa desconfortável e incomodado de largar na minha vida? E terceira coisa, de que maneira eu estou construindo tesouros no céu? De que maneira você está construindo tesouros no céu hoje? Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos perdoe pelos tesouros que a gente acumula aqui na terra e que dificulta com que a gente te siga, Jesus. Nos ajude a termos o coração dos apóstolos que estiveram com você e largaram tudo, deixaram casa, mãe, pai, filhos, irmãs, campos. Que nós tenhamos esse coração de largar tudo para te seguir.
Que a gente não viva uma vida hipócrita e falsa, como a do jovem rico. E quando foi dito pelo Senhor o que ele deveria largar para te seguir, ele não teve coragem. Nos dê a coragem para largar tudo e te seguir. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.